e aí, desesperados, vamos falar sobre a classificação dos seres vivos, biologia, certo? Então vamos lá. Taxonomia é a ciência que classifica os seres vivos. Então, como começou isso? Na Europa, dava uma febre imensa da ciência. Então tudo que acontecia, todo animal e planta que aparecia, levavam para estudar lá na Europa. Então Carlos Linneu, que estava lá, né, ajudando, o carinha estava lá ajudando eles, ficou desesperado, porque ele viu chegar a planta, chegar o animal, chegar, e ele não sabia mais o que fazer. E era muita coisa. Então o que foi que ele decidiu? Que tinha que classificar aqueles bichos e aquelas plantas. Por quê? Porque chegaram uma hora que não daria mais conta, ele não teria mais como estudar. Ia misturar tudo, ia ficar uma confusão. Então ele não se só contentou em dividir em o que voa, então um morcego poderia estar na mesma divisão, no mesmo lado que uma borboleta, né? Ele não se conformava só com isso, então ele disse que deveria ser divididos em formas detalhadas e deveríamos classificá-las. E essa ciência que classifica foi chamada taxonomia. Esse cara foi o Carlos Linneu, ou só Linneu, como você queira chamar. E foi dividido em 7 grupos. Então, o que eu fiz pra gente comparar e não esquecer? Eu comparei com a nossa escola. O que mais que a gente pode comparar? Pensei na seguinte divisão. Nossa escola é dividida em cantina, coordenação, diretoria, sala dos professores, sala de computação e a nossa sala. Então, a cantina. O que é a cantina? Além de ser a cantina, ela abrange outras coisas, tem outra divisão dentro dessa, que é a moça que cuida do lanche, que é a moça que vende os lanches e a moça que faz os lanches. Na coordenação, temos outras divisões, que é a coordenadora, a subcoordenadora e as pessoas que ajudam ela. Na diretoria, temos o diretor, o subdiretor e temos os staffs deles. Na sala dos professores, simplesmente temos uma divisão básica, que é matemática, história, geografia, física. Então são professores diferentes, cada grupo diferente. Na sala de computação, temos as pessoas que são responsáveis em receber os alunos e anotar a sua entrada lá, a hora da entrada, a hora da saída, o que fez e por que fez. E temos as pessoas que auxiliam esses alunos enquanto usam o computador. E nas salas de aula, temos uma básica divisão que todo mundo conhece, que é em série, ou seja, primeira, segunda e terceira série do ensino médio. E as turmas, a turma A, a turma B, a turma C, a turma 1, 2, 3. Então temos essas divisões. E por que eu estou comparando? Porque a taxonomia dividiu em 7 grupos principais, que é um absurdo para lembrar. A gente fica pensando, como eu vou lembrar essa bagaça? E aí eu penso, tem uma dica básica que muitas pessoas usam e que é já famosa, que é a reciclofagem. Ou outra que depois eu digo pra vocês. Mas a reciclofagem é a mais famosa. E nada mais, nada menos, é as iniciais de cada grupo desse, que é o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, cada um deles abrange outro grupo. Por exemplo, o reino tem o monera, o protista, o fúngio, o animalia e o plantae. Por exemplo, o plantae temos as plantas, no fungi temos os fungos, na animalia, o metazoa, como vocês queiram chamar, temos os animais e assim sucessivamente. E um vai abranger a outra. Sendo que vale salientar, vale lembrar para vocês que o gênero são, apesar das espécies poderem serem espécies que juntos podem dar origem a algo da mesma espécie e que possa se reproduzir também, o gênero, a diferença é que eles podem cruzar, podem se relacionar e dar espécies que não são férteis, são inférteis, tá bom, gente? Que é o caso da mula. Então foi dividido nesses 7 principais grupos, ok? Além disso, temos a forma de falar, porque não falamos de qualquer jeito.
Cada um tem o seu nome, cada um tem um nome específico. E quando a gente trata de uma coisa, a gente trata daquela coisa. Então a gente não vai poder chamar o diretor de coordenador. Ele vai ser diretor e ponto. Não vamos poder chamar a professora de matemática de professora de física, porque ela é professora de matemática e ponto. Então tem essas classificações para comparar e chegar próximo um do outro. Por exemplo, eu tenho um professor de matemática da primeira série, mas tem também um professor de matemática da 8ª série. Então tem essas comparações que são bem próximas, porque todos são bem próximos. Lá, se observamos bem lá no fundo, bem lá atrás, vemos que todo mundo tem algo que é próximo, né? Então, existe a forma de falar científica, né? E essa nomenclatura científica é binominal, ou seja, são compostos de 2 nomes, sendo que a primeira, que é o gênero, a primeira palavrinha é o gênero. Então, esse gênero será escrito com letra maiúscula, a primeira letra será a letra maiúscula, e a segunda palavrinha, que é espécie, vai ser escrita com a inicial minúscula, que é o epíteto específico. É a segunda palavra, que é espécie, tá bom? Além disso, ela é escrita em latim. Por que em latim? Porque é uma língua morta. Antigamente, óbvio, e até hoje, é uma língua que não é assumida por nenhum país. Então, não sofreria alteração. Então, por isso é escrita em latim. Por ser uma língua morta, por não sofrer alteração e permanecer assim. Ok? Além disso, você deve colocar essa palavra em itálico, sublinhar ou marcá-la de uma forma mais forte. Na sua prova, claro, não vai ter como você marcar ou escrever em forma de itálico, porque muita gente não sabe. Então o que você faz? Você grifa a palavra. E aí dá para identificar que é uma palavra que se relaciona a uma das classificações. É uma espécie, você quer identificar um gênero, uma espécie, ou identificar um animal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aqui embaixo. Alice disse e desdisse pra vocês. Beijinhos!